escolhido. Se você tem essas marcas nas mãos, não ignore este chamado. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu aceito minha missão divina. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Pare um instante, abra suas mãos e observe com atenção. Consegue identificar algo que se assemelha a um M? Ou talvez uma linha curva, como se fosse a ponta de uma lua nova? Pode parecer algo sem importância, só parte da sua pele. Mas será que é mesmo? A maioria ignora, passa por cima, não questiona. Mas algumas pessoas, talvez como você, sentem que há algo ali, diferente, uma espécie de código, algo que pulsa silenciosamente como se dissesse: você tem algo a cumprir. Em muitas culturas antigas, as mãos sempre foram vistas como instrumentos sagrados, não apenas para criar, mas também para revelar. Na tradição budista, por exemplo, acredita-se que cada marca traz uma mensagem do espírito. I-on-o-o. Povos antigos da Índia, do Egito e até do Oriente Médio usavam as mãos para ler sinais do destino. E agora, pense comigo. O que aconteceria se essas marcas que estão na sua mão não fossem um acaso da genética, mas sim uma inscrição espiritual feita antes mesmo de você nascer? Um lembrete de que sua vida tem um sentido mais alto, que você não está aqui apenas para existir, mas para despertar algo que já está dentro de você. A Bíblia diz em Isaías capítulo 49, versículo 16: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Você percebe o que isso significa? Nem Deus esquece o que está escrito nas mãos. E se as suas carregam sinais que outros não têm, isso não é coincidência, é marca. Então, da próxima vez que olhar para sua palma, não veja apenas pele, veja sinal, veja identidade. Veja o começo de uma revelação. Você já entrou em algum lugar e, sem dizer uma palavra, percebeu que tudo ao redor ficou diferente? As conversas diminuem. Algumas pessoas param e olham sem motivo aparente. Crianças te observam com curiosidade. Animais se aproximam com naturalidade. Isso não é coincidência. É percepção energética. O ambiente sente o que sua alma carrega, mesmo quando você tenta passar despercebido. Existem presenças que não precisam ser anunciadas. Elas chegam e são reconhecidas. E se isso acontece com você, não é por acaso. A sua energia não é comum. Ela tem densidade, frequência, impacto. Ela toca o invisível. Em tradições espirituais, isso é chamado de campo vibracional ativo, uma força que altera o estado ao redor. No budismo, existe o termo reconhecimento kármico, que descreve exatamente isso. Quando a alma de alguém carrega um histórico tão profundo que, mesmo sem palavras, é identificada por outras consciências. Esse tipo de sensibilidade não é leve. Muitas vezes, você pode ter tentado se esconder, se adaptar, se moldar ao que os outros esperavam, mas não funcionou, certo? Porque quem carrega uma missão espiritual sempre vai se destacar, mesmo sem querer. Sua presença mexe com o ambiente, porque você não foi feito para se encaixar em nenhum molde. A Bíblia nos mostra como essa energia se manifesta. Em Atos capítulo 5, versículo 15, está escrito: de maneira que até nas ruas traziam os enfermos e os punham em leitos e em esteiras, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. A sombra de Pedro não curava por si só, mas era o reflexo de uma presença espiritual tão intensa que a própria atmosfera ao redor dele se transformava. Esse mesmo princípio vale para você. Você pode até não ter compreendido isso até agora, mas a verdade é que o seu espírito já está em movimento há muito tempo. Sua luz, mesmo discreta, incomoda onde há trevas. Sua sensibilidade, mesmo negada, já está em atividade. Você não está sendo notado à toa. Está sendo reconhecido pelo que carrega, mesmo sem ainda ter usado tudo o que tem. Então, se você sente que não pertence aos ambientes onde o superficial domina, não lute contra isso. Aceite. Você não foi programado para seguir o fluxo comum. Você foi separado para ser um canal, alguém que traz clareza onde há confusão, direção onde tudo parece perdido. E isso não se aprende, já nasceu com você. Você pode até tentar explicar, mas no fundo sabe, tem algo em você que sente antes de entender. Um arrepio que surge do nada, uma pressão repentina no peito, um calor estranho nas mãos
ou um frio na espinha que aparece sem motivo aparente. Essas reações não são aleatórias, tampouco simples efeitos do acaso ou da ansiedade. São alertas silenciosos, avisos internos, manifestações físicas de uma verdade espiritual que está tentando emergir. O corpo fala e, para os escolhidos, ele grita. Ele capta o que os olhos não veem, percebe antes que a mente raciocine. Essa sensibilidade não é fraqueza, é código, é parte do seu chamado. O que você sente não é exagero, é sinal, e ignorar esses impulsos só vai te afastar ainda mais daquilo que você foi criado para cumprir. Quando a alma está pronta para despertar, ela não avisa em palavras. Ela vai, e essa vibração mexe com tudo, com sua respiração, com seus batimentos, com um peso nas suas mãos. No budismo, existe uma expressão antiga chamada sati. Ela descreve essa capacidade de lembrar o que nunca foi ensinado, de reconhecer algo sem que ninguém tenha explicado. É como se o seu próprio corpo estivesse relembrando a missão que foi combinada antes de você nascer. É a memória do espírito impressa na carne. É o chamado se fazendo sentir antes de ser compreendido. E mesmo na Bíblia vemos esse princípio espiritual agindo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem. O que está no coração, que aqui representa o centro da intuição, é colocado diretamente por Deus. Por isso, há sensações que você não consegue explicar, mas sabe que são reais. São percepções que não vêm do raciocínio, mas da origem. A verdade é que você não precisa mais esperar por provas externas. Vox sentiu, reconheceu, já sabe. Agora é hora de confiar, de parar de duvidar do que o seu próprio corpo está confirmando. Quando algo vibra em você, não questione, atenda, porque os que hesitam perdem tempo. Mas os que obedecem ao chamado encontram um caminho preparado. Se você carrega sinais diferentes nas palmas das mãos, saiba, não é só um traço físico, é uma marca espiritual. E existem maneiras simples, porém profundamente eficazes, de ativar essa energia que dorme aí dentro. Uma delas está mais perto do que você imagina: a água. À noite, quando tudo estiver em silêncio e o mundo desacelerar, vá até a pia. Não com pressa, vá com intenção. Abra a torneira e deixe a água fria escorrer lentamente sobre suas mãos. Feche os olhos, respire fundo, permita-se sentir. Nesse momento, o que corre sobre sua pele não é apenas um líquido, é movimento energético, é fluxo vital, é purificação. A água tem uma memória invisível, capaz de carregar embora tudo aquilo que você já não precisa mais carregar. Visualize o que te pesa sendo dissolvido, medos, incertezas, vozes antigas que repetiam que você não era capaz. Veja tudo isso escorrendo ralo abaixo, como poeira levada pela correnteza. Você não está só lavando as mãos, está limpando camadas antigas da sua alma. E enquanto faz isso, diga em voz clara, firme, com fé: eu deixo ir tudo que não me pertence mais. Essa frase, dita com presença, é uma ordem espiritual. Não subestime a força de uma decisão clara, feita diante de um espelho e da água corrente. A Bíblia já mostrava o valor simbólico e espiritual da água. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, está escrito: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus sempre usou a água como um sinal de recomeço. E é isso que esse pequeno gesto se torna, quando feito com consciência, o ponto de partida de uma nova versão de você. A verdade é que o ritual não precisa ser longo nem cheio de elementos. Basta que seja verdadeiro, porque quando o espírito está pronto, até a água mais simples se transforma em ferramenta divina. E quando você faz isso com fé, está dando um sinal ao universo de que está disposto a deixar o antigo para trás. E o universo sempre responde. Existem palavras que não servem apenas para se expressar. Elas reconfiguram, redirecionam, redefinem o caminho. E quando faladas com verdade, elas não apenas saem da boca, elas ativam aquilo que já está latente dentro da alma. As afirmações são exatamente isso, códigos de desbloqueio espiritual. Se você tem marcas na mão que formam um M ou uma curva semelhante à lua, entenda, isso é mais do que um detalhe curioso. É um ponto de conexão com sua essência mais profunda. E é por esse portal que as afirmações entram, como chaves que giram no momento certo e abrem os espaços internos que estavam trancados. Mas não basta repetir por repetir. O poder está na intenção. Quando você diz algo com consciência,
seu corpo, sua mente e sua energia entram em alinhamento. E tudo ao seu redor começa a responder. Não é mágica. E fale com presença. Minhas mãos são canais de energia sagrada. Existe sabedoria viva dentro de mim e eu confio nela. Tudo que vibra na minha verdade me encontra com facilidade. Eu sou guiado por uma força maior e nada me falta. Agora, enquanto declara, visualize. Imagine suas mãos se iluminando, como se linhas de luz começassem a pulsar dentro da pele. Veja as palavras saindo da sua boca como partículas douradas, tocando o ar ao seu redor, deixando uma trilha viva. Não é ilusão, é energia e movimento. Você não está apenas falando, você está programando, despertando, ativando. As escrituras confirmam a força das palavras. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, o que você declara molda a realidade que vive. Falar com fé é semear no invisível. Por isso, use suas palavras com consciência, não para esconder seus medos, mas para declarar o que você quer ver florescer. Suas mãos têm marcas, sim, mas elas não são enfeites. São símbolos de uma missão. E a cada afirmação, você está chamando essa missão para a superfície, transformando intenção em ação e o invisível em realidade. Pouca gente fala sobre isso, mas aqui está uma verdade poderosa. Não basta dizer, é preciso enxergar. A mente humana não distingue o que é vivido do que é profundamente imaginado. Quando você une uma afirmação com uma imagem mental clara, o seu sistema inteiro começa a responder como se aquilo já estivesse acontecendo. Seu cérebro se adapta, seu corpo entra em estado de ação e sua energia começa a mudar. Isso é real, é ciência, é espiritualidade, é transformação. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar, de criar novos caminhos, novos comandos, novos resultados. Os antigos chamavam de alquimia da mente, os místicos de visão criativa. Em todas as tradições, esse poder é reconhecido, mas raramente ensinado da forma certa. Então agora, visualize. Veja o que você quer, quebrando os limites do que sempre te segurou. Imagine muros ruindo diante de você. Sinta o peso saindo dos seus ombros, como correntes que finalmente se soltam. Veja a água lavando sua pele, mas levando embora também tudo aquilo que nunca pertenceu à sua essência. Essa não é só uma imagem, é uma nova estrutura sendo formada dentro do seu campo vibracional. Cada cena que você cria com clareza é uma semente lançada no invisível. E se for regada com fé, se torna realidade. A Bíblia já aponta para isso. Quando diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, antes de tocar com as mãos, você precisa ver com os olhos da alma. E é exatamente isso que a visualização faz. Ela coloca sua fé em movimento. Ela transforma um pensamento em uma experiência. Não é brincadeira, é direção espiritual, é criação consciente. E o universo que responde à vibração precisa de clareza para agir. Portanto, quando afirmar algo, feche os olhos, veja, sinta, torne vívida a imagem do que você quer viver. Porque quanto mais nítido for dentro de você, mais inevitável se torna lá fora. Visualização é ação silenciosa, e o mundo espiritual responde àqueles que enxergam com propósito. Pode parecer apenas uma linha na palma da sua mão, mas é muito mais que isso. Essa marca não está aí por acaso, nem para decorar. É uma assinatura espiritual, um sinal invisível de que sua vida tem um propósito que ultrapassa o comum. Muitos ignoram, mas você sente, mesmo que ainda não compreenda totalmente, algo dentro de você sabe. Você foi chamado para algo diferente. Essas linhas são antigos acordos, memórias seladas antes mesmo de você nascer. Cada uma delas guarda uma promessa, uma missão que você carrega consigo. Se você está aqui agora sentindo isso, é porque já está pronto para despertar esse chamado. Não é sorte, não é coincidência, é destino. Você foi lembrado. Agora é hora de responder. O chamado não chega apenas para quem está preparado. Ele vem para despertar a sua preparação. Deus sempre escolheu aqueles que ninguém esperava. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, está escrito: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre,
te santifiquei, as nações te dei por profeta. Isso significa que o plano para a sua vida começou muito antes de você perceber qualquer coisa. A marca na sua mão é a prova visível de algo que já foi decidido no invisível. Agora, o próximo passo depende de você. O universo já deu sinais, a energia já te envolve, sua alma já reconhece. O que resta é a sua decisão. Os escolhidos não hesitam, eles sentem, reconhecem e agem. Quando sua alma sussurra, é a hora certa. Se seu coração acelera, suas mãos aquecem. Se algo dentro de você vibra, é porque este é o momento. Essa marca não é apenas um traço na pele, é um mapa, um lembrete, uma chave que você carrega para despertar o poder que sempre esteve adormecido. E agora, você está pronto para acordá-lo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo, enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.